livro de Apocalipse. Apocalipse, que podemos chamar do livro da revelação. Esse livro aborda os eventos finais referentes ao universo, à terra, à igreja e ao destino da humanidade. É o que revela o livro de Apocalipse. Então, no entender cronológico, a ordem dos livros do Novo Testamento seria, no entender cronológico, a ordem dos livros do Novo Testamento seria, ao invés de o primeiro livro ser o livro de Mateus, então o primeiro livro escrito foi 1 aos Tessalonicenses. Primeiro livro escrito no ano 51 depois de Cristo. O segundo livro escrito foi Atos dos Apóstolos, no ano 64 depois de Cristo. O terceiro livro foi segundo os Tessalonicenses, no ano 52 depois de Cristo. O quarto, 1 Coríntios, no ano 56 depois de Cristo. O quinto, segundo os Coríntios, no ano 57 depois de Cristo. O sexto, Gálatas, no ano 57 depois de Cristo. O sétimo, Romanos, no ano 58 depois de Cristo. O oitavo foi o Evangelho de Marcos, no ano 59 a 60 depois de Cristo. Esse foi o nono. Agora Efésios, o nono livro, Efésios, foi escrito no ano 61 depois de Cristo. O décimo é o livro de Tiago, no ano 61 depois de Cristo. 11º, Filipenses, ano 62 depois de Cristo. 12º, Colossenses, no ano 62 depois de Cristo. 13º, Filemon, no ano 62 depois de Cristo. 14º, livro de Evangelho, segundo nos escreveu Lucas, no ano 63 depois de Cristo. 15º, se eu equivocar aqui, os irmãos ajudem aí, tá? 15º, Hebreus, 63 depois de Cristo. 16º, 1 de Timóteo, no ano 64 depois de Cristo. 17º, 1 de Pedro, no ano 64 depois de Cristo. 18º, no ano 65 depois de Cristo, que é Tito. 19º, aí vem o Evangelho de Mateus, no ano 65 depois de Cristo. 20º, segunda de Pedro, no ano 65 depois de Cristo. 21º, vem segunda de Timóteo, no ano 67 depois de Cristo.
Depois vem Judas, no ano 70 depois de Cristo. Aí depois vem João, que é epístolas, né? De João. Esse João aqui tá marcado aí que é evangelista, porque não é João Batista, é o mesmo João que escreveu o Evangelho de João. Ele agora escreve também 3 epístolas, né? Ele escreve 3 epístolas. Então, desculpa, pastor. É o mesmo João que escreve Apocalipse? É o mesmo João, tá? O mesmo João que escreveu o Evangelho, é o mesmo João que escreveu as epístolas, e é o mesmo João que escreveu o Apocalipse também, tá? Então vem João Evangelista no ano 80, Evangelho de João aí, 85 depois de Cristo. Aí ele escreve 3 epístolas, que é primeira João no ano 90, segunda de João também no ano 90 e terceira João no ano de 90. E esse mesmo João escreve o livro de Apocalipse no ano 96 depois de Cristo. Amém? Vai falando, vai dar uma confusãozinha na mente, né? Vamos falar um pouquinho sobre épocas bíblicas. Épocas bíblicas. Os livros na Bíblia não seguem uma ordem cronológica, pois são agrupados conforme o assunto que abordam. Devido a isso, algumas pessoas podem se confundir com a sequência da leitura do texto bíblico. Para facilitar, estaremos apresentando em síntese a cronologia do texto bíblico, ou seja, a sequência histórica em que os fatos bíblicos aconteceram. Não pretendemos aprofundar aqui no estudo da cronologia bíblica. Porque se nós formos aprofundar mesmo aqui, irmãos, nesse estudo da cronologia aqui, a nossa aula vai prolongar e nós não terminamos isso hoje aqui, tá? Então tem muito assunto aqui que nós não podemos prolongar muito, tá? Com o tempo os irmãos vão estudando e vão vendo aí, tá? E conferindo, que os irmãos vão entender com mais perfeição o que está sendo estudado aqui, tá bom? Muito bem. Então, para facilitar, estaremos apresentando em síntese a cronologia do texto bíblico, ou seja, a sequência histórica em que os fatos bíblicos aconteceram. Não pretendemos aprofundar aqui o estudo da cronologia bíblica, mas apenas apresentar uma ideia de como esses fatos aconteceram. Na sequência, os livros serão apresentados na ordem cronológica, até onde se conhece na atualidade. Vamos ver aqui falar um pouquinho sobre a época abraâmica. A época abraâmica. Também podemos chamar de período pré-abraâmico,
período pré-abraâmico. Trata-se do primeiro período de narrativa bíblica, estando dividido em duas partes: o período antediluviano e do dilúvio a Abraão. Então vamos falar sobre o período antediluviano. Período de Adão ao dilúvio. Vamos falar aqui de Adão ao dilúvio. Mais ou menos há cerca de 1656 anos. Período de Adão até o dilúvio. Então deu mais ou menos um período aqui de 1656 anos. Contém um relato da história de todas as coisas, terminando no capítulo 6 de Gênesis. Este período, ele termina no capítulo 6 de Gênesis. Esse período registra fatos ocorridos nas imediações do Jardim do Éden, no vale do rio Eufrates. Por lá estiveram também Abraão e Noé. Para conhecer bem as civilizações primitivas que viveram naquela região, recomenda-se o estudo do capítulo 10 de Gênesis. Capítulo 10 de Gênesis. Depois vamos ler em casa aí, tá? Capítulo 10 de Gênesis, para os irmãos estar vendo aí a civilização primitiva que viveram naquela região ali. As cidades mencionadas neste capítulo eram cidades-reinos com governo próprio. Destaca-se neste período a presença de homens de Deus como Abel, Sete, Noé e Enoque, homens de Deus que viveram neste período. Então vamos repetir aqui, né? Homens de Deus que se destacaram neste período aí: Abel, Sete, Noé e Enoque. Uma das coisas, meus irmãos, muito incrível nesta época aí foi a longevidade de vida que esses homens tiveram. Tiveram uma vida muito longa, longevidade. Vamos falar sobre isso um pouquinho mais embaixo, tá? A vida extraordinariamente longa. Desses homens se explica principalmente pelo seguinte motivo. Então muita gente já me perguntou, mas como que naquele tempo os homens viviam tanto daquele jeito, tantos anos, tanto tempo assim? Tinha homens ali que viveram quase 1000 anos, quase um milênio, né, presbítero? Quase um milênio. Como se explica isso? Por que hoje não existe isso mais? Tem pessoas vivendo até muito aí, 100, 115 anos, 120, né? Mais do que isso, hoje em dia, eu ainda nunca vi não, mas já vi falar aí de pessoas com 120 anos, né? Aí é 115, 110, 100, mas a Bíblia diz que a vida é só até os 70 para frente,
é enfado e canseira, né? Agora, como explicar a longevidade de vida desses homens que viveram nesta época? Então a explicação está aqui, ó. Primeiro, lembra daqui, ó. As consequências do pecado ainda eram pequenas sobre o homem. O pecado, as consequências dele eram muito poucas sobre o homem. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, como o pecado estava em escala muito pequena, então o homem conseguia viver muito mais do que hoje. E hoje o pecado multiplicou-se. Hoje o pecado alastrou-se. Alastrou-se tanto que as pessoas estão morrendo tudo novo, principalmente os jovens, né? É difícil um jovem aí viver e ficar idoso, né? A maioria morre tudo novo, porque consequência do pecado. Então essa é a primeira questão. Segundo item, a maldição devido à queda do homem estava apenas começando. A maldição devido à queda do homem estava apenas começando. Então ela ainda ia se alastrar muito mais. Terceiro item, as condições climáticas eram outra. Não tinha poluição que tem hoje, irmão. Naquele tempo não tinha poluição. Os homens, as pessoas respiravam um oxigênio puro. Aí tinha como viver muito mais. Hoje o nosso oxigênio está todo contaminado. Por onde a gente passa, tem lugar que a gente começa a sentir até falta de ar, não é assim? Então, essa é uma das consequências também, que o homem vive muito pouco hoje. Em outro item aqui, a capacidade da terra de produzir alimentos era bem melhor. A capacidade da terra produzir alimentos era bem melhor. Por quê? Eles não botavam aquele monte de veneno nos alimentos como tem hoje. Era sadio. Os alimentos eram muito sadios. A terra era sadia. Hoje, tanto a terra quanto os produtos que a gente come são todos contaminados com um monte de veneno que vai matando os homens muito mais cedo. Outro item, a longevidade era necessária. Era necessário eles viverem muito para povoar a terra, para fazer o povoamento da terra. E em último lugar aí, temos que considerar também a misericórdia de Deus para com uma raça humana ainda ineficiente. A misericórdia de Deus para com a raça humana ainda ineficiente. Muito bem, vamos continuar. Citar alguns homens aqui, por exemplo, né? Matusalém viveu 969 anos. Viver muito, hein? Vemos que a Bíblia nos fala que no reino milenal, lá no milênio, quando a igreja for arrebatada, ficar 7 anos no céu e depois voltar para
inaugurar o milênio e passar o milênio aqui com Cristo, vai voltar tudo novamente, a longevidade de vida do homem. Por quê? Olha as razões. Vamos comparar o que eu vou falar aqui com o que eu já falei. Primeiro, no milênio, o pecado vai ser quase 100% extinto, quase. A escala de pecado vai ser em forma muito pequena, muito pequena. Em segundo lugar, o homem vai estar ali no milênio, na presença de Jesus, em santidade, porque o reino no milênio vai ser um reino teocrático, que é domínio de Deus, e vai ser de santidade, porque a Bíblia fala que até nas panelas de cozinha, nas campainhas dos cavalos, vão ter que estar escrito santidade ao Senhor. Então, pecado vai ser quase todo extinto. Satanás vai estar preso e o homem vai viver muito. A Bíblia até fala que quando uma criança alcançar a idade de jovem, ele vai estar com a idade de 100 anos. Então, com 100 anos, é jovem. É jovem, né? Então, o homem vai viver muito também dentro do reino milenal, por esses motivos que eu já falei aqui. Muito bem. Vamos falar um pouco sobre do dilúvio a Abraão. Do dilúvio a Abraão. Após o dilúvio, Gênesis 6 a 11. Nós vamos ler não porque é de Gênesis 6 a 11. Vamos ler em casa isso aí, tá? Muitas cidades antigas foram reconstruídas. A arca de Noé repousou em um dos montes da cordilheira de Ararat, perto das cabeceiras do Eufrates. Mas Noé retornou à sua terra primitiva, Sinar. Noé, quando as águas do dilúvio abaixam, ele retorna para a sua terra primitiva, sua terra natal, que é Sinar. Mais tarde, chamada de Babilônia, essa terra de Sinar, mais tarde passou a chamar Babilônia. Está lá em Gênesis 11, versículo 2. Cerca de 100 anos após o dilúvio, aconteceu a dispersão das raças. A dispersão das raças por causa da confusão das línguas na Torre de Babel. Gênesis capítulo 11. Então, houve ali uma confusão de línguas na Torre de Babel. E por quê? Qual foi a causa dessa confusão de línguas na Torre de Babel? Por causa da desobediência. Porque a ordem de Deus era para os homens se espalhar e expandir, né? A ordem de Deus é crescer e multiplicar e encher a terra, expandir, espalhar. Mas eles fizeram o que? Ajuntaram. Ao invés de espalhar para encher a terra, eles se ajuntaram ali na Torre de Babel e começaram a construir uma torre cujo topo atingia o céu
E o pensamento deles, que a geração ia crescendo e ficava todo mundo morando na torre, todo mundo junto, não ia espalhar, não ia ficar todo mundo naquele lugarzinho ali, entendeu? Morando junto, todo mundo junto ali. Aí o Senhor Deus, Ele traz um juízo, Ele traz um juízo divino contra aquele povo, ou sobre aquele povo. E o juízo que Deus traz é fazer a confusão das línguas. Um pedia pedra, o outro levava madeira. Pedia água, levava cimento. Não tinha cimento naquele tempo, né? Mas levava betume. As coisas eram coladas assim com betume. E houve uma grande confusão. Enquanto falavam a mesma língua, a torre estava só crescendo. Só crescendo. Quando houve a confusão, cada um começou a falar uma língua diferente do outro. Então a torre parou. Isto serve de aprendizado para nós cristãos, tanto como igreja e tanto como família. Porque nós como cristãos, enquanto nós na igreja onde nós congregamos estivemos falando a mesma língua, tudo ali em acordo, como está escrito, que tem em vós o mesmo pensar, o mesmo proceder, e assim sucessivamente, tudo vai dar certo. Tudo vai encaixando, encaminhando, encaixando no seu devido lugar. Mas no dia que um começar a falar diferente dos outros, e é sempre um ganha confiança de outros, que vai se aliar com ele, né? Um começa, aí ganha confiança de outro, que junta-se com ele, e ali começa a fazer aquele negócio por nome de cabo de força. Um grupinho puxa para lá, o outro grupo puxa para cá. A tendência é a obra parar. É parar. No meio da família, dentro de casa, é a mesma coisa. Enquanto o esposo e a esposa e os filhos estiverem falando a mesma língua, vai tudo em mil maravilhas. Mas no dia que o esposo fala A, a esposa fala B e os filhos falam C, a tendência é o casamento acabar. Só que aqui na Torre de Babel foi intervenção divina. Amém? Era necessário isso acontecer, porque Deus estava trazendo juízo e fazendo um julgamento ali. Um julgamento ali. Muito bem. Em Gênesis 10 podemos ver uma descrição detalhada de como estavam distribuídas as nações após o dilúvio. A família de Abraão vivia na cidade de Ur dos caldeus, que na época era a capital da Suméria. Abraão foi fiel a Deus em um ambiente influenciado pela idolatria. Olha só, Abraão, ele conseguiu ser fiel a Deus
em um ambiente influenciado pela idolatria, porque o pai de Abraão era fabricante de ídolos, e Abraão, ele nasceu ali, naquele lar, vendo seu pai fabricar ídolos, ele cresceu vendo aquilo. Mas quando o homem quer mudar, irmão, quando o homem quer ter um encontro com Deus e quer mudar a vida, se for mesmo com sinceridade, nada atrapalha, nada impede, ele passa por cima de tudo e ele vai ter o encontro sincero com Deus, o encontro radical com Deus. Muito bem, quando ele quer ter uma mudança radical de vida, se ele se esforçar, ele consegue. Então, Abraão, ele viveu nesse ambiente influenciado pela idolatria. Alguns teólogos afirmam que Sem foi contemporâneo de Abraão durante 150 anos e pode ter transmitido a ele os ensinamentos divinos. Hoje ouvimos falar aqui que a fé vem pelo e ouvir a palavra de Deus. Então se Sem ele foi contemporâneo de Abraão 150 anos, com certeza Sem pregou a palavra de Deus para Abraão. Sem foi um dos filhos de Noé, né? Um dos 3 filhos de Noé, né? Sem foi um dos 3 filhos de Noé, né? Então Sem, ele pregou o evangelho ali, certamente, com certeza, eu tenho certeza, né? Vou nem falar, talvez, né? Pregou o evangelho ali e aquilo ficou cravado, escrito, marcado na mente e no coração de Abraão. E Abraão já via que aquilo que o pai dele fazia não era certo, era errado, até que ele tomou uma decisão, né? Como foi que Abraão veio a conhecer a Deus? É dessa maneira, creio que por causa de Sem, é que ele veio conhecer a Deus, em meio a tanta idolatria. A religião do povo primitivo era monoteísta, e mesmo assim, Abraão, ouvindo a palavra de Deus sendo pregada, que naquele tempo não tinha escritura, não tinha Bíblia, mas era verbalmente, um ia passando para o outro, e com certeza ele ouviu o evangelho ali, e dessa maneira ele conheceu o Deus poderoso que Sem servia. Amém? Vamos falar um pouco aqui sobre a época de Israel. A época de Israel. Trata-se do período histórico de Israel, um dos centros da narrativa bíblica, pois foi de Israel que nasceu o Cristo, o tema central da Bíblia Sagrada. Vamos falar sobre o período patriarcal aqui. Esse período vai de Abraão a José, de Canaã ao Egito,
É com Abraão que começa a história de Israel como povo eleito. É ele o pai da raça hebreia. Vamos ver isso lá em Salmo 105. Vamos ler esse aqui. Salmo 105, versículo 6. E João 8:56. Vós, descendência de Abraão, seu servo, 6, né? Vós, descendência de Abraão, seu servo, vós, filho de Jacó, seus escolhidos. Amém. João 8:56. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Amém. Abraão, vosso pai, alegrou por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Abraão vivia em Ur, onde recebeu o chamado de Deus para fundar uma nação escolhida, que com isso ele segue para Canaã, parando em Harã, onde morreu seu pai. Abraão era homem de grandes posses, bem relacionado com os reis e pessoas influentes na época, como o rei do Egito e como o rei Melquisedeque. Ele era também influenciado. Para Abraão, ele era rico, ele era homem de posse, assim como o rei do Egito e assim como o rei ali de Salém, Melquisedeque. Quando Abraão chegou a Canaã, a terra era habitada por nações exclusivamente ímpias. A terra precisava ser conquistada. Deus revela seus planos a Abraão, mostrando que toda aquela terra seria de sua descendência. O cumprimento da promessa aconteceu muitos anos mais tarde. Deus promete a Abraão, faz a promessa, mostrando a Abraão que toda aquela terra seria de sua descendência, mas o cumprimento veio muito mais tarde. Deus, quando Ele fala, Ele promete, pode durar o tempo que for, que as promessas que o Senhor fez, elas irão cumprir. Mesmo que você não veja o cumprimento, mas o seu filho vai ver, ele vai herdar a promessa. Se você morrer sem ver o cumprimento, deixa que o seu filho vai herdar a promessa de Deus, mas que vai se cumprir, vai para a glória do seu precioso nome. Letra B. Vamos falar sobre Israel no Egito. Esse período vai do monte de José, este período vai da morte de José ao êxodo. O êxodo aqui até a saída do Egito, abrangendo